E olha, vamos mudar de assunto, porque o presidente Lula sancionou aquele projeto que promove um corte linear nos benefícios tributários, mas vetou alguns trechos sobre emendas parlamentares. E sobre isso eu converso agora com Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Ricardo, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Prazer nosso estar mais uma vez conversando contigo aí, com o Vitor, com o Irajá, para que a gente possa entender um pouquinho mais do Brasil que nós queremos. Alban, prazer é nosso. A CNI publicou esse documento, né, com um pedido do presidente Lula pelos vetos da redução linear de 10% dos incentivos fiscais federais, ao aumento da tributação das empresas enquadradas no lucro presumido e também essa elevação da alíquota sobre o juros sobre capital próprio. Pensando principalmente nessa redução aprovada pelo Congresso, depois sancionada pelo presidente Lula, linear desses 10% dos benefícios tributários, qual seria exatamente a alternativa encontrada pela Confederação? Nós, ao longo desse processo, mesmo no Congresso, apresentamos várias alternativas. Uma alternativa que parece a mais racível de todas é que se nós temos que fazer, mais uma vez, um sacrifício do equilíbrio fiscal na conta de receita, que eu não acho correto. Qualquer um de nós, quando vamos analisar qualquer tipo de orçamento, o mais simples, o familiar, a primeira coisa que nós colocamos em revisão são as despesas, não as receitas, porque, obviamente, qualquer atividade, as receitas têm uma inelasticidade natural, o que parece que não é o caso na hora de arrecadar, na hora de carga tributária. Então, nós chegamos a sugerir, não só os presidentes das casas e ao próprio governo, porque 10% linear? Primeiro que 10% linear, amigo, é algo totalmente injusto para o que se chama de injustiça tributária. Que se existem os gastos tributários, que é possível até que existam algumas injustiças nele, eles precisam ser revisados para ser corrigidos, não, de novo, justos pagados pelos pecadores. Então, o que é que nós propusemos também? Vamos fazer o seguinte, não precisa ser 10%, vamos cortar muito menos do que isso, em todas as despesas, nos gastos tributários, nas despesas do Congresso, nas despesas do Executivo, nas despesas do Judiciário, em todas aquelas despesas discricionárias. Sabendo que no caso do Judiciário é menor, mas nós podemos cortar. E chegamos a um número que esse valor que se queria, esse percentual poderia vir para 4%, 5%. E aí sim, nós estaríamos dando exemplos para uma sociedade, exemplos para uma economia, exemplos para um ano eleitoral que se aproxima. Quem que não gostaria de poder mostrar grandes exemplos para o momento eleitoral? Mas, lamentavelmente, não foi possível chegarmos a esse denominador comum. Estamos pedindo vetos de alguns pontos que consideramos primordiais. Não falamos em simples. A maior parte dos simples são pequenas empresas. Quem é que mais emprega nesse país? São as pequenas empresas. Então, também, mais uma vez, não estamos vendo uma certa justiça tributária. Obviamente que a redução de 10% ficou inviabilizado pelos aqueles incentivos constitucionais, então, mais uma vez, se sobrecarrega de uma forma não justa aqueles que talvez precisassem de mais apoio, que dessem mais sinergia à própria economia. Assim como as empresas, né, do lucro presumido, né, Alban, que evidentemente são normalmente as menores empresas. Alban, Pois é. segundo a CNI, essa redução aprovada pelo Congresso, ela causa uma insegurança jurídica por não haver um período de transição. Eu queria entender exatamente quais são os impactos e se você prevê, de fato, algum tipo de judicialização. A CNI deve judicializar esse aspecto? Nós vamos analisar muito em função das demandas, porque a judicialização, nós, pelo menos, sempre vemos isso como um assunto sério, como algo que tem todo um conceito de responsabilidade e de consequências. Então, vamos estar analisando. Temos também agora que nós solicitamos essa também medida que foi dada e que o Tesouro Nacional já está dando notas dizendo que devem ser pagas agora os dividendos através de atos até dezembro, e nós tivemos uma decisão do STF que seria até 31 de janeiro, que também me parece incoerente. Na verdade, deveria ser pelo menos até 31 de março, são os prazos normalmente que se tem para se fazer declarações, para se fazer fechamento de trimestre, inspeções, etc, e tal. E, mais uma vez, o próprio STF julga que vai para o pleno em fevereiro. Como é que nós podemos ter uma segurança jurídica esperando para 31 de janeiro, como foi concedida a liminar, sabendo que tem um pleno que pode revogar uma liminar em fevereiro, onde o fato ocorrido já não tem mais retorno? São esses tipos de ações
que elas têm que ser um pouco mais bem discutidas, mais elaboradas. É o que nós sempre pedimos ao governo na discussão de medidas econômicas ou de outras medidas tanto. Nós tivemos agora recentemente também a preocupação com o problema do 6 por 1. Nós tivemos também agora do dia compensado, que foi feito por órgãos reguladores e pelo próprio Congresso Nacional. Isso são contas que estão se amontoando para que o orçamento público dê conta. Nós não vemos nenhuma disciplina ou racionalidade nos gastos públicos e que sempre vai ter que ser utilizado a estratégia de aumento de arrecadação, que não dá mais. Não é porque nós não queremos pagar. É importante que a gente tenha consciência, não é a empresa que paga imposto. A empresa é uma cobradora de impostos. Quem paga imposto é ou assalariado ou o consumidor, através do custo que vai da carga tributária nos seus produtos. Aquela empresa que não repassar o custo tributário, ela fecha. Então, nós estamos fazendo aquele negócio, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Nós estamos em torno da mesma roda, para que possamos o quê? Cumprir um santo e descobrir o outro, sempre, eternamente. Como é que vai ser 27? Nós temos ano eleitoral, independente de qualquer que seja a decisão eleitoral, mas vamos ter que, de novo, ter um chamado arcabouço. O que aconteceu em 23? Não foi uma série de medidas populistas e de momentos e de circunstanciais que foram tomadas em 22 e que geraram um rombo, não só para 23, mas dali para frente. Nós vamos repetir o mesmo erro que compromete o futuro desse país. Nós estamos com sérias dificuldades, todos nós sabemos. Não vai ser possível jogar também para debaixo do tapete isso, que a reforma da Previdência vai ser necessária ser revisitada, como o mundo inteiro faz várias vezes. Nós temos uma bomba relógio, chama SUS, um excelente programa de referência para o mundo e que ele está se tornando insustentável, mas todos esses outros benefícios não queremos ser necessários, mas eles têm que ter um começo, um meio e que ele possa ser garantido, que ele exista. Esses são exemplos simples. Quantos custos nós temos de penduricários? Nós falamos tanto de penduricários, falamos tanto de jabutis. Quantos desses penduricários nós temos na conta de energia? Aí diz, tem luz para todos, tem energia que vai ficar mais barata para a classe menos privilegiada. Ótimo! Mas na hora que você faz isso, você transfere para o custo da energia, de produção, de insumos, esse preço volta indiretamente vinculado dentro dos preços dos produtos. O que nós temos que fazer é uma estrutura de orçamento razoável, onde você não faça efeitos multiplicadores dentro de uma série de estruturas de custos que vai, de novo, voltar contra essa ciranda que nunca se fecha esse círculo. Pois é, né? E com essa perspectiva de que, evidentemente, no ano eleitoral, né, Alban, não se discuta qualquer tipo de revisão do ponto de vista de gastos, com nível de discricionalidade gigantesco, ou melhor, ínfimo, né? O nível de não discricionalidade gigantesco, o nível de discricionalidade ínfimo, espaço orçamentário quase nulo para investimento no ano que vem e uma preocupação exatamente com esse incremento da dívida pública. Conversei com o Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Alban, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço, amigo. E como eu tenho dito, que Deus não seja apenas brasileiro, mas que nos ilumine. Um É abraço. isso. Boas Um festas. abraço. Até mais para você também. Um grande ano.